Pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como você vai estar instalando o seu toldo 2 em 1, que é o toldo com braço, toldo cortina retrátil com braço. O que vocês vão precisar, pessoal? Uma trena, martelo, a broca 6, uma chave número 10, broca 10, bit Phillips, uma chavinha número 11. No nosso caso a gente tem o bit 11. Se tiver, melhor. Se você não tiver, você pode estar usando a chave 11 ou uma chave catraca número 11 para apertar os parafusos. Uma parafusadeira ou uma furadeira mesmo, residencial, um martelete ou uma furadeira que tem compacto para furar a parede. Então é isso aqui, é o que vocês vão estar precisando aí para poder estar fazendo a instalação do toldo de vocês. O toldo de vocês, ele vai chegar desse jeitinho aqui, pessoal. Às vezes você compra um toldo de 3 metros, aí chega o pacote desse jeito, às vezes você assusta, fala, o meu toldo é com 3 metros, ele não é desse tamanhozinho, vocês mandou errado. Não é que a gente mandou errado, pessoal. O toldo, ele vai desmontado. O próprio anúncio está explicando que ele vai desmontado pelo fato do transporte. No Mercado Livre não transporta acima de 2 metros. Então a gente tem que cortar o tubo por esse motivo. Vocês vão usar um estilete ou uma faquinha para estar abrindo, pessoal. Quando vocês for abrir, toma cuidado para vocês não furar a lona do toldo. Começa devagarzinho aqui, ó. Começa devagarzinho. Vem com calma, pessoal. Vem com calma, vamos ver? Se vocês forem de uma vez, de repente vocês furar aqui a lona, tá aqui, ó. Se eu fosse de uma vez, eu podia furar ela, cortar ela. Então tem que ir com calma para não acontecer isso, pessoal. Vocês vão estar recebendo isso aqui. É os tubos. Aqui é a manivela. Aqui é os braços. Vão estar recebendo também um saquinho. Dentro desse saquinho, pessoal, tem um manual, o kit de instalação e a lona. A lona está aqui. Então, o toldo está completo aqui. Esse toldo aqui, pessoal, ele é um toldo de 2,50 metros de largura, de 2 metros de largura por 2,50 de altura, e acompanha um par de braços de 1,50 metro de altura. Então esse aqui é o produto que eu vou estar demonstrando como que está. Para o vídeo não ficar muito grande, pessoal, eu vou dar uma pausa aí e agora mesmo eu volto para ir explicando passo a passo. Pronto, pessoal, já abri aqui, né? Para ficar mais rápido. Vocês vão receber isso aqui, pessoal, ó. Vocês vão receber 2 puxadores central e 2 puxadores central invertido.
Parafuso 10, 4 chapinha, 2 mosquetões, que vai ter argola embaixo e em cima já dele. Parafuso Phillips, bucha 6, o redutor, os mancais de instalação, os tubos e os tubos para poder fazer a emenda, pessoal. Vamos lá então. O que vocês vão fazer, pessoal? Esse aqui é a bucha de emenda, ela vai dentro do tubo de duas. Igual aqui, ó, ela tem 29, pessoal. Pega mais o centro dela, marca o centro dela, um exemplo. Vou aqui, ó, 29 ou 14,5, marca o centro com a canetinha. A mesma coisa no tubo mais fino, que é o que vai dentro do tubo de 1 polegada. Marca o centro dele também com a caneta, pessoal, para poder ter uma referência. E dentro do kit também, pessoal, ó, vai esse panfleto. Esse panfleto aqui, ele é um manual de instalação. Se você ver aqui, ó, se você comprar um kit lona, você vai usar esse QR Code. Se o seu é um toldo completo, com um braço ou sem braço, é esse vídeo. E nesse vídeo vai ensinar a pôr o toldo e no final ensina a pôr o braço, que é o mesmo vídeo que ensina a instalar os dois modelos, com braço e sem braço. Você vai pegar o seu aparelho celular, QR Code, vai pôr aqui, pessoal, para ler o QR Code, para poder estar vendo o vídeo. Depois é só abrir o navegador no seu celular. Naturalmente, talvez vai aparecer alguma propaganda aqui no começo. Você aperta pular a propaganda. E já vai te mandar você no vídeo de instalação, que é o nosso vídeo que está no YouTube. Só clicar que vai aparecer o passo a passo, que é esse vídeo que nós estamos fazendo. Primeiro passo, pessoal, vocês vão pegar o tubo. A bucha a gente já manda parafusada para vocês, para poder facilitar. Então, no tubo ao contrário da bucha, vocês vão encaixar a luva de instalação. Pessoal, às vezes vai ter uma rebarbinha, às vezes vai ter uma rebarbinha de ferro, vocês podem estar amassando com alicate, entendeu? Ou com uma lima se tiver. O tubo, pessoal, ó, ele vai entrar justo, ó, vai dando uma giradinha. Se acaso você quiser passar um detergentinho ou um óleo, um pouquinho de óleo, mas ó, entrou com facilidade, pessoal, ó. Vocês enfiam ele aqui onde eu risquei, a metade dele, certo? Põe aqui a metade. Vocês vão pegar o parafuso Phillips. Põe um aqui, pessoal, ó. Coloca o outro atrás aqui, mais ou menos aqui, ó. Uns 3 centímetros para trás no mesmo rumo, vocês põem outro, ó. Certo? Vocês vão pegar a outra parte. Aqui já tem o pino também que a gente já manda parafusar. A não ser quando um pouquinho de lona que não acompanha o suba, essas peças vai soltas. Aí já é outro procedimento. Você vai encaixar aqui, pessoal, ó. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Porque entra bem justo mesmo. Pronto, pessoal. Eu encostei, certo? E agora eu vou pôr os outros dois parafusos de cá. Na mesma sequência, pessoal. Prontinho, pessoal. Está emendado tudo, certo? Ele ficou com 2 metros, porque esse toldo ele tem 2 metros de largura. Às vezes você compra um toldo que tem 3 metros, 3,50 metros, é o mesmo procedimento.
A diferença é que esse pedaço de tubo vai ser maior, mas a junção, a união dos tubos é a mesma coisa. E dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo no tubo de 1 polegada, pessoal. Ó, mesma coisinha, pessoal. Aqui está a marcação que eu fiz, o espetáculo para dentro. Depois eu fiz isso aqui. É importante sempre a furadeira ou a parafusadeira, pessoal, ela tá num giro alto. E se ela estiver rodando muito devagarzinho, você vai ter dificuldade de estar pondo, porque o próprio parafuso, pessoal, ele fura, ele tem a ponta aqui, a vidia dele, ele mesmo vai furar o tubo e depois já vai entrar a parte da rosca que vai apertar. Então com a velocidade um pouco mais alta fica mais fácil, pessoal. Ó, segura bem, tá? Porque às vezes pode escapar. Prontinho, pessoal. O tubo está unido, certo? Os dois tubos são do mesmo tamanho. Esse lado do tubo aqui, pessoal, é o lado que vai o redutor, que é o lado que você vai usar a manivela para abrir e fechar o tubo, certo? Então, se você quiser que a manivela do seu tubo fique do lado esquerdo ou do lado direito, você já põe esse pino para o lado que você quer que fique a manivela. Você vai abrir a lona. Pessoal, se vocês reparar, tem uma bolsa aqui, que é onde vai entrar o tubo mais fino. A gente sempre pede para deixar esse lado, o lado do tubo, para dentro do ambiente. O lado ao contrário que a chuva bate. Fica para o lado de dentro, aí a chuva do sol vai bater de lado a lona, que é o lado que está virado para baixo. Porque esse lado fica mais protegido e o tubo ele vai ficar menos ainda no tempo. Então vai ter uma durabilidade aí bem maior em questão de acabamento. Para quem estiver olhando o tubo do lado de fora, vai ficar até mais bonito visualmente. Então enfiar o tubo aqui dentro. Igual aqui, pessoal, às vezes, ó, igual eu estou aqui mexendo aqui, às vezes sujou o tubo, pode estar limpando depois, ou às vezes tiver acontecer algum detalhezinho na pintura, riscar alguma coisa na instalação, não precisa se preocupar, porque vai ficar dentro da lona e não vai ficar nem visível, igual aquele lá, a própria lona vai dar acabamento no estúdio. Igual aqui, pessoal, igual eu falei para vocês, ó, imagine que esse lado aqui que está virado para cima é o lado que vai ficar para dentro do ambiente. Aí você quer que a manivela fique para o lado esquerdo ou para o lado direito. Já coloca o lado do pino para o lado que você quer que a manivela fique, entendeu? Aqui no meu caso, eu vou querer que a manivela fique para o lado direito. Então eu vou querer que a manivela fique para o lado direito, pessoal. Então eu vou imaginar como se eu estivesse olhando de frente para a lona. Se eu estivesse olhando de frente para ela ao contrário desse lado, o lado do pino tem que ficar para cá, pessoal. Certo? Não.
Ao contrário, tem que ficar para lá, ao lado do pino. E quando eu girar para instalar, a manivela vai ficar para lá. Aqui, pessoal, começa aqui do lado aqui, ó, o lado que tem a bucha preta de cá. Coloca a lona aqui, ó, mais próximo aqui, ó, bem aqui no fim do tubo. Pôs a lona no fim do tubo, pessoal. Põe o parafuso aqui para prender a lona no tubo, ó. Vocês podem pôr na pontinha um pouquinho, o importante é ficar mais para a ponta possível. Do lado de cá, pessoal, essa bucha aqui, que é a bucha do pino, ela vai até aqui dentro, aqui, até nesse rumo, mais ou menos. Ela entra aqui uma faixa de uns 3 centímetros para dentro. Ela, por ser de alumínio, ou às vezes a bucha para vocês não é nem de alumínio, enfim, independente se é essa de alumínio ou a de PVC, aqui é legal você pôr o parafuso um pouco para cá, que vai dar menos trabalho para você. Porque só vai furar a lona e o tubo e apertar. Se você for muito na ponta, você vai ter que furar a lona, o tubo e mais a bucha. Aí para poder evitar muito trabalho, põe um pouco para cá, uns 3 centímetros. Aí vem aqui, dá uma empurradinha pro tubo para a lona, dá uma esticadinha, pessoal, ó. Segurou a lona, certo? Mesmo rumo do outro lá. Prontinho, pessoal, a lona está parafusada no tubo. Agora eu vou enrolar aqui, pessoal. É isso aí, pessoal. Agora eu vou, para poder adiantar o vídeo não ficar muito longo, eu vou instalar as peças na parede de instalação e vou explicar para vocês o passo a passo de como pôr ele na parede. Prontinho, pessoal, a gente já colocou a chapa de instalação. Esse aqui, pessoal, ó, esse aqui é um mancal. Esse aqui é um mancal com pino, porque ele tem esse pino aqui, certo? O toldo tem a bucha com furo aqui, ó. Vocês olhar, esse lado aqui é o lado que vai ficar pra cá, pessoal. E essa aqui é a chapa lisa, que é o mancal liso, que é o da furação, que vai ser o lado que vai ficar o redutor com a manivela, igual eu falei pra vocês. Eu escolhi esse lado. Então eu já coloquei o tubo com o pino pro lado de cá e instalei a chapa de cá. Pessoal, vocês vão instalar essa chapa aqui no mesmo nível dessa. Não pode ficar uma mais alta ou outra mais baixa, porque senão o toldo vai ficar desalinhado. Aí na hora de desenrolar e enrolar o torto, enrolar e desenrolar o toldo, a lona vai ficar torta, pessoal. Então tem que pôr no mesmo nível, certo? Às vezes eles vão pôr alguma madeira, alguma peça, é bom vocês analisar e ver se a peça está retinha, está no nível. Porque às vezes vocês põem isso aqui numa madeira e ela mesma está fora do nível, o toldo vai ficar fora do nível. Aí visualmente vai ficar legal e o funcionamento do toldo também não vai ficar bom. Se vocês acharem essa medida interna, a medida interna seria daqui até aqui. Vocês vão encaixar o redutor no toldo. Vocês vão encaixar o redutor aqui na bucha com pino, certo? Vocês vão medir, ó, no final do tubo, vem aqui, ó, vocês vão pôr a pena no finalzinho do tubo e vai filmar até, medir até aqui, pessoal. Tá vendo que deu 2,5 e meio? Ó, 2 metros e 5 centímetros, 5 milímetros mais ou menos. Aqui dentro eu não vou pôr essa medida exata.
Aqui eu deixo um pouquinho maior, 1 centímetro, só para ficar uma folga, para não ficar muito justo. Então aqui na parte interna, eu deixei aqui 2 metros e 6 centímetros,5. Eu deixei 1 centímetro maior. Não é bom ficar muito mais que isso. Então assim, deixa na faixa de 1 centímetro mais largo do que aqui, para ficar uma folguinha para vocês poderem fazer a instalação tranquilamente, pessoal. Certo? Encaixar aqui. O redutor, pessoal, aqui vai acompanhar aqui no seu kit, vai acompanhar os parafusos com as porquinhas. Aqui é o seguinte, pessoal. Encaixa aqui já o parafuso, certo? Encaixa ele, depois encaixa aqui, ó. Às vezes aqui dá uma batidinha de leve, pessoal, só para encostar mais um pouquinho. Pega as 2 porquinhas. Encaixei aqui, pessoal, ó. Dou uma puxadinha para trás, tá vendo, ó? Ó por que eu falei da folguinha, ó. Olha por que aquela folguinha ela é importante, ó, para vocês poderem trabalhar, ó. Para poder tá pondo os parafusos mais tranquilamente, ó. Pus um aqui já. Dá umas 2 voltinhas com a porquinha para ele não sair. Às vezes se vocês tiverem uma chave de fenda para pôr por trás aqui pro lado, fica mais fácil. Aí não sofre tanto igual eu tô sofrendo aqui, pessoal. A folguinha que eu falei, pessoal, ó. Até para o tubo com a lona não trabalhar prensado no redutor, ó, ficar uma folguinha para ele poder girar mais tranquilo. Vocês vão pegar a chavinha número 10 para poder estar apertando aqui, pessoal. É isso aí, pessoal, tá apertado aqui já. Tudo certinho, pessoal. Então essa parte superior aqui do todo da instalação superior, ela já tá pronta. Já colocamos o mancal, já instalamos o tubo com a lona, apertamos o redutor. Agora, pessoal, a gente vai colocar os mosquetões. 2 dessas chapinhas, pessoal, elas vai no chão. Ou tanto no chão, na onde que vocês abaixar o todo e quiser prender ele, é onde que vai essas 2 aqui. E essa argolinha aqui, ó. Que é a argolinha que estava presa aqui no mosquetão. Essa aqui, elas vai aqui, pessoal, ó. Uma para cada mosquetão. Por isso que vai 4 chapinhas para vocês, para isso, certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a marcação da onde que eu quero colocar a chapa argola. Você pode escolher, isso aqui não tem padrão não precisa ser na pontinha não, pessoal. E não precisa ser aqui no meio não, vocês decidem onde que vocês querem pôr a peça de prender embaixo, o rumo que ela vai ficar. Vocês vão ter que pôr essa no rumo da peça aqui lá embaixo. Então eu decidi aqui que eu quero pôr nesse rumo aqui, pessoal. Vou marcar com a canetinha aqui para ficar mais fácil. Certo? E vou pôr mais ou menos igual lá.
marcar com a canetinha para ficar mais fácil, pessoal. Se for furar aqui, pessoal, toma cuidado, tá? Porque pode escapar. Então, por segurança, é bom não ficar com a mão no rumo, porque se escapar vai furar a palma da mão aí, vai machucar. Então, deixa a mão fora do rumo da ferramenta, pessoal. Vai tranquilo, vai com calma. Segura bem o tubo, tá? Se você ficar com ele bambo, vai virar e vai acontecer da furadeira escapar. Entendeu? Então, segura ele o mais firme possível. A furadeira também, ou a parafusadeira, o mais firme possível, pessoal. Ó. Pus o primeiro. Vou pôr o segundo. O tubo já está furado, pessoal. Que não é difícil de pôr, viu, pessoal? Às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Aí agora aperta aqui, aperta aqui. Isso aqui não tem padrão, pessoal, da onde certamente pôr. Às vezes você quer pôr na parte de baixo do tubo ou na parte de trás, fica no seu critério. Eu gosto de pôr na frente, porque depois o babado, pessoal, esse babado aqui, qual que é a função dele, pessoal? A função dele é tampar o vão que fica entre o tubo e o chão, que fica uma greta, pessoal. Então ele serve para tampar essa greta e já automaticamente eu já deixo aqui atrás que ele já tampa o mosquetão. Nem olhar o todo por trás, vai ter essa visão assim, ó. Vai tá meio que tampando a chapinha argola. O acabamento que tiver por dentro do ambiente vai ser melhor. E por fora não vai dar nem para ver direito o mosquetão, pessoal. Eu vou fazer a mesma coisa de lá, vou dar um pause para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, pessoal, já coloquei o mosquetão do extensor de trás do lado de lá. Agora eu vou abaixar o toldo para eu marcar o rumo que eu quero pôr a chapinha que o mosquetão vai travar depois. Eu vou desenrolar ele até no rumo que eu quero colocar. Pessoal, eu decidi que eu quero pôr esse rumo aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou segurar aqui assim, reto. Vou colocar a chapinha aqui próxima aqui, certo? Vou fazer a marcação dela, pessoal, para eu poder fazer a furação.
certinho, pessoal. Essa chapa tanto pode ser colocada na parede como no chão. Se vocês colocarem ela direto no chão, ela vai dobrar para ninguém tropicar quando não tiver em uso. Aí que legal. Certo? Travei o toldo. Se eu levantar o toldo aqui, pessoal, ó, se eu der uma levantada nele, ó, tá vendo que a molinha deu uma esticadinha? Ela deu uma esticadinha, já tá bom, pessoal. A lona já tá presa. Certo? Por que que a gente manda um extensor, pessoal, essa molinha? Porque ela vai amortecer. Quando ventar, estiver ventando, ó, ela vai fazer esse trabalho, ó. Ela vai amortecer e já vai puxar o toldo de novo, ó. Isso aqui, pessoal, vai fazer o que? Vai fazer o impacto do vento descansar nessa peça e não descansar aqui. Aí vai evitar que isso aqui comece a rasgar futuramente. Então, esse extensor aqui, ele amortece o vento e ele tem essa utilidade aqui para ajudar a vida útil aí do seu produto aí, ter uma vida mais longa, pessoal, ó. Interessante. Eu vou pausar o vídeo, pessoal, para eu pôr a peça de lá, pois eu volto aqui com vocês. Pessoal, outra peça já está colocada. Mesma coisa com a de lá, pessoal. Igual eu falei, eu pus a chapa de cá, o babado mesmo do acabamento, pessoal. Então, a manivela que vai acompanhar, vocês vão encaixar ela aqui, pra vocês poderem estar descendo ou subindo todo, certo? Então, pessoal, ó, vocês desceram todo. Imagina que eu estou descendo todo. Eu desci. Ele chegou aqui próximo aqui da chapa argola, pessoal, ó. Certo? Eu engatei de cá e engatei de lá. Volta na manivela, pessoal, sobe o todo, fica de olho aqui, ó. Ó, começou a puxar a molinha igual puxou aqui, já tá bom, pessoal. Não precisa forçar mais a manivela. Porque se você esforçar mais, pessoal, ó, se vocês continuar subindo a manivela, vocês vão deixar a mola apertada. Quando o vento bater na lona, vocês vão tirar a função dela de amortecer, porque não vai ter mola para tensionar aqui para poder amortecer o vento. Então, ela deu uma encolhida, já para, pessoal, não continua, porque senão vai ficar muito tensionado, não vai amortecer. Quando bater um vento forte, ou a lona vai rasgar, ou essa peça pode estragar, pessoal. Então, pessoal, aqui tá a explicação de como que instala o toldo cortina de manivela. Tem gente que chama essa peça aqui, tem gente que chama esse toldo aqui, entende ele como toldo cortina de manivela por causa da manivela. Tem gente que fala toldo cortina com redutor, redutor é essa peça. E tem gente que fala toldo cortina retrátil. Então, assim, pessoal, é o mesmo toldo. É porque dependendo do estado, a cidade, o pessoal entende diferente em cada lugar. Então, todo cortina com redutor, todo cortina com catraca, todo cortina com manivela é o mesmo produto, é esse. Então, se você adquiriu da Casa de Toldos Mauricia seu toldo cortina com tubo, é esse produto aqui, certo? Se você adquiriu o toldo cortina com o braço, é o mesmo produto, e eu vou ensinar o passo a passo de como instala o braço. Esse aqui é o par de braço, pessoal. Porque às vezes a gente vai usar o mesmo vídeo, tanto para quem compra o toldo cortina com braço, como quem compra o toldo cortina sem braço, porque a instalação é a mesma. Aí no final você vai ver o braço, aí às vezes você vai falar, mas meu toldo não veio com o braço. Mas às vezes você comprou sem o braço. Então, quando você for comprar lá na plataforma, entra na descrição do produto e vê se acompanha o braço ou não, certo? Se for o modelo 2 em 1, que vai estar no anúncio, ele vai ter o braço, é certeza. Agora, se for o toldo cortina retrátil, que vai estar lá de manivela, não vai acompanhar o braço. Aí, se você quiser adquirir o braço, você pode estar comprando o braço depois, não precisa já comprar o braço imediato. É um acessório, depois você pode estar fazendo a requisição dele. Certo, pessoal? Agora, vou ensinar o passo a passo de como que instala o braço no toldo. Vou dar um pause no vídeo aqui para não ficar muito longo, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Os braços,
gente costuma pôr um em cada ponta. Não precisa ser muito na pontinha, às vezes dá um pouco para cá, um pouco para cá, a mesma coisa do mosquetão. Você que vai ver aí o que melhor vai te atender. Se você quer pôr mais para cá um pouquinho ou mais para a ponta. Aqui, pessoal, ó. Vai duas peças dessa, que é o puxador central, é uma para cada braço, e vai duas peças que é o puxador central invertido. Por que invertido? Porque esse caninho ele não é reto aqui, ele é na posição invertida, virado para cima. Por isso que a gente chama ele de puxador central invertido. É um para cada braço, certo? Essa peça aqui, pessoal, que é puxador central, o caninho fica reto, essa peça vai na parede, certo? E essa peça aqui que ele é invertido, vai no tubo. Então, pessoal, às vezes tem muita gente que tem dúvida e pergunta assim: qual que é a altura que eu ponho a peça na parede para encaixar o braço? Não tem padrão, pessoal. Às vezes no seu local você precisa pôr ele mais embaixo, mais no meio. Não tem padrão. Mas uma coisa que você tem que respeitar, pessoal, é a gente colocar ele aqui para baixo da chapa que está no topo. Vamos pôr no mínimo uns 30 centímetros. Vamos trabalhar aqui, ó. No mínimo uns 30 centímetros, ou sei lá, uns 28, 30, mais ou menos aqui, ó. Vamos pôr de 25 a 30. Trabalha no mínimo com isso. Porque se você trabalhar com ele muito alto, na hora que você encaixar o braço, vai forçar demais a lona pode danificar futuramente. Então, para aliviar a lona, não ficar com sobrepressão quando estiver usando o braço, se você puder colocar com 30, legal. Então eu vim aqui, ó. Vamos pôr que eu quero pôr o braço, igual aqui eu vou pôr o braço aqui 3 centímetros para dentro da lona. Então, 3 centímetros para dentro da chapa, eu vou instalar essa peça 3 centímetros para dentro, na altura de 30 centímetros. Vou parafusar na parede ou no pilar de madeira, independente, pessoal. Então eu vou parafusar ela aqui. A mesma coisa eu vou fazer na de lá. Mesma altura, mesmo nível, a chapinha da outra mesmo nível, né? Mesma altura. E se vai ficar 10 para dentro ou 3, não precisa ser igual de cá. Ficando lá na ponta é o importante. Às vezes tem algum obstáculo lá no local que você vai instalar, não tem como pôr 3 para dentro igual na de cá. Pode pôr com 15, com 20, não importa. O que for ficar melhor para você, você decide aí na hora. Então eu vou instalar essa peça. Aí, pessoal, instalei a peça na parede, igual eu falei para vocês, o mínimo aí, interessante para não prejudicar o todo, uns 30 para baixo do rolo, põe a peça. Cheguei ela para dentro aqui, ó. Eu preferi trabalhar com ela mais na ponta. Se quiser trabalhar com ela mais para cá, fica no seu critério. Baixa o todo até aqui próximo aqui, pessoal, ó. Vira ele assim, ó, o tubo. Pra vocês poderem pôr essa peça aqui, ó, que é a peça de encaixar o braço, certo? E faz a marcação, pessoal, do furinho, para poder parafusar ele aqui. Se vocês quiserem estar furando antes, pessoal, vai de vocês aí. Às vezes vocês querem furar antes. Aqui a gente, como tem um pouquinho de prática, a gente já costuma segurar no rumo aqui, ó. E já coloca. Aí, pessoal, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá, pessoal. Aí pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar um pause aqui e já volto aqui. É isso aí, pessoal. Já instalamos a peça de cá e a peça de lá. Aqui, pessoal, ó. A instalação do braço já tá pronta. Já tá com a peça. Bom, pessoal, se eles encaixar o braço mais fácil, pega ele, encaixa ele aqui primeiro, certo? Deixa ele encostado aqui no chão, encaixa ele aqui primeiro.
deixa ele assim, ó, nessa posição, pessoal. Tá vendo o ganchinho? Virado para baixo aqui, ó. Deixa aqui. Vamos encaixar esse outro aqui, mesma coisa, o ganchinho virado para baixo. Encaixa ele aqui na parede. Agora a gente vai abrir o todo, pessoal. A gente vai abrir ele inteiro para poder encaixar o braço. É isso aí, pessoal. Levantou aqui, pessoal. Encaixou de cá. Vem de cá, pessoal, ó. Vamos encaixar de cá também. Encaixado aqui, pessoal. Se tiver em duas pessoas é mais fácil, é porque eu estou improvisando aqui, porque a gente está filmando, então eu estou fazendo sozinho. E na manivela, pessoal, ó. Olha que legal, pessoal. Essa altura aqui, pessoal, vocês decidem um exemplo. Suponhamos que aqui é seu comércio, sua residência. O sol está entrando lá dentro, às vezes não precisa que você descer o toldo inteiro. Você pode ir ajustando ele conforme sua necessidade. Põe mais alto. Aí, pessoal, que espetáculo, ó. Aí, pessoal, por isso, ó, que a peça da parede ela tem que ser deitada para o toldo poder estar fazendo a função de bascular. Ó. Por isso que ele tem que ser deitado, pessoal. Por que eu pedi 30 centímetros aqui para vocês? Para ficar no mínimo essa queda. Ó. Se vocês verem, não está forçando a lona, ó. E segurou na posição telhadinho. Eu instalei nessa altura, pessoal, para poder fazer o vídeo para vocês. É lógico, o todo vai estar instalado mais alto, conforme for aí o local que você for instalar, não tem problema. Instala ele mais alto, às vezes o suporte do braço tem que ficar mais baixo por todo 1 metro, 1,20 metros, não importa. A altura que vocês vão pôr isso aqui para baixo é o que ficar melhor para vocês, entendeu? Mas o mínimo que a gente pede é esses 30, para ficar no mínimo esse grau aqui. Porque se chover aqui, no caso, do jeito que está aqui, a água vai descer e vai escorrer. Porque se não tiver esse mínimo de grau aqui, de queda, pode empoçar a água ali, ó, juntar a água da chuva e vai estourar a lona para baixo, vai danificar o produto. Se você for instalar em comércio, pessoal, o interessante é que esse babadinho que serve para dar acabamento no mosquetão, ele já serve para você pedir para fazer um adesivo, se você quiser, ou a logo da sua empresa aqui, ó. Você pode também estar usando para pôr telefone, a logo, ou algum adesivo, ou até adesivo decorativo, vocês podem estar pondo aqui depois, pode estar colando na lona, que vai até servir para isso também. Aí aqui está o famoso toldo 2 em 1, pessoal. Então assim, vocês têm a opção de usar ele com o braço e tem a opção de usar ele preso embaixo, igual eu mostrei para vocês. O nosso vídeo ficou um pouco longo pelo fato da gente querer explicar para vocês os detalhes 100%, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E mesmo vocês ainda tendo dúvida, a gente vai ter o nosso contato aí no WhatsApp, para vocês poderem estar fazendo perguntas, até ligação de vídeo, para um dos técnicos nossos poder estar te auxiliando melhor. Então a gente procurou fazer o vídeo mais completo possível e mesmo assim a gente ainda vai te dar suporte técnico pós-compra para poder te ajudar a estar pondo todo sem nenhuma dificuldade. Mas aqui é questão só de
ter um entendimento de treino, de ferramenta e paciência, você vai colocar seu toldo tranquilamente sem nenhuma dificuldade. É só indo com calma no vídeo que nós vamos enviar para você através do QR Code que a gente vai estar mandando no nosso panfletinho. Aí você vai ter a opção aqui de kit lona, que é um produto que nós vendemos que não acompanha os tubos, ou o QR Code que vai estar todo completo, que nele é o todo com braço, e é o mesmo. Se você não comprou o braço, é o mesmo vídeo. No finalzinho a gente instala o braço, mas se o senhor não acompanha o braço, é o mesmo vídeo, pessoal. Então tá aí. Se acaso, dependendo do ambiente que você for instalar o toldo, de repente não precisa de você ficar tirando o braço, pessoal. Então você pode deixar sempre o braço no próprio toldo. Porque pela altura que eu instalei, não vai dar certo aqui eu mostrar para vocês. Mas se ele tivesse instalado um pouco mais alto, para ele continuar se desenrolando, ele encostar na parede. Então vocês podem, às vezes, sempre deixar o braço, não precisa ficar tirando e pondo. Aí vai de você, da sua necessidade. Então tá aí, pessoal. Todo 2 em 1 com braço, Casa de Todos Mauricia. Um abraço e até mais.